Então, quando você dá um passo em direção àquilo que de alguma forma você quer realmente construir e você vai mantendo aquilo, plantando e regando e cuidando diariamente, você de alguma forma está honrando a sua existência, está honrando a sua polaridade yin, está honrando a sua terra e aquilo de alguma forma ou de outra, em um momento ou outro, vai trazer recursos para você. E quando a gente fala de recursos, a gente está falando de dinheiro, né? Porque dinheiro também é tema de Vênus. Então, vendo que, como é Vênus, né? Se ela quer alguma coisa, ela vai lá e conquista. Ela tem aquilo. Então, por ela ter valor, por ela se dar valor, dinheiro para ela não é problema. Claro que a gente está falando de uma deusa que não vai precisar ir na loja da Gucci comprar uma bolsa, né? Ou vai. Se for para poder dar prazer a si mesma, ela vai fazer isso sim. Pois é. Então, à medida que a gente olha para isso com mais cuidado, para o que a gente faz, para o que a gente planta, e a gente está plantando no nosso solo, não no solo do vizinho, eu acho que isso tem uma chance maior de prosperidade, de abundância. Claro que não é uma questão mágica, né? Tem árvores que demoram 100 anos para chegarem na sua idade mais madura. Claro que a gente não vai esperar tanto, né? Espero que não. Mas às vezes a gente planta algumas coisas nessa vida para servirem para outras gerações, né? Vamos dizer assim. Acho que dá para ser. A gente não consegue encontrar histórias e pessoas que fizeram, que trouxeram para o mundo alguma coisa tão valiosa que mesmo depois de muitos anos que já se foram, ainda servem para a humanidade. Pois é. Isso aí a gente está falando de um valor de uma sementinha plantada com um valor gigantesco para poder durar tanto tempo, né? E tudo isso é touro. Então, e aí, como você tem cultivado a sua terra, como você tem plantado as suas sementes? E veja só, nos últimos 5 anos, mais ou menos, a gente vem recebido um influxo, vou colocar dessa forma, observem na vida de vocês como isso tem acontecido. Um influxo dos céus que diz mais ou menos o seguinte: sabe os seus valores? Renove-os. Sabe aquilo que você valorizava, que você queria que desse certo até ontem? Observa se é isso mesmo que você precisa construir. É como se fosse assim, are a sua terra de novo, deixa ela manejável novamente para poder você plantar coisas novas. Isso em todos os sentidos da vida, então em relacionamentos, na área profissional. Olha só, você não precisa seguir apenas esse padrão de plantio. Tem como você fazer assim também. Quer tentar, não? Mais ou menos isso. E a gente ainda vai ter mais uns 2 anos recebendo esse influxo, vamos dizer assim, para poder a gente renovar. É como se Urano e Gaia estivessem trabalhando juntos de alguma forma dessa vez. Ele está mostrando para ela que ela não precisa criar apenas aquela árvore daquele formato. Não, cria coisas novas. E para isso é como se a gente tivesse muitas vezes precisando ir, porque o Urano está mandando, né, vamos dizer assim, precisando ir contra o sistema. Mas por que contra o sistema, né? Como se a gente precisasse de alguma forma renová-lo, renovar a maneira como a gente lida com a terra, com a matéria, com o dinheiro, e com isso a gente cria coisas novas, coloca novos valores, novas formas de valorizar a vida. Porque, sinceramente, eu acho que do jeito que tá meio complicado, né? Vamos melhorar isso aí. Eu acho que dá. Com certeza que dá. E então a gente está nesse influxo todo para poder renovar os valores. E a gente tem touro em alguma área do nosso mapa, onde você precisa estar renovando os seus valores, em que área for. Às vezes um modo de pensar muito rígido renova. Às vezes uma profissão que não te dá satisfação renova. Então essa renovação para poder você atrair recursos de outra forma vem sendo oferecida a nós. De alguma forma a gente acaba saindo de um conservadorismo, o que pode ser difícil para touro, porque touro é um signo de eu plantei,
eu sei como arar a terra, isso aqui funcionou e isso aqui deve ser conservado. Mas até que ponto? Até que ponto precisa ser dessa forma? Quer ver um exemplo bem interessante que a gente já vem observando aí nos últimos anos? Tem surgido essas moedas digitais aí, eu não entendo muito bem. Bitcoin e derivados. De alguma forma é uma maneira diferente da gente lidar com o dinheiro e acredito que isso seja ascendente. A tendência é que isso crescer, acredito eu. Por quê? Porque isso tem a ver com isso que eu estou falando sobre esse influxo que a gente está recebendo para renovar esses valores. Renovar a forma como a gente lida com o dinheiro e como a gente lida com o escambo. Não existe mais essa palavra, né? Com as trocas. Por exemplo, eu tenho esse serviço a oferecer, eu ofereço ele a você e você me oferece o seu. Isso é um escambo, né? Só que a gente ainda lida muito com dinheiro e ainda vai continuar lidando, né? Só que a maneira como a gente lida com dinheiro que vem sendo renovada ou pelo menos vem sido trazido como proposta. E vamos considerar porque faz parte da evolução, né? O próprio movimento evolutivo nos leva para essas mudanças, por mais difíceis que sejam às vezes, né? Porque ou a gente muda no ritmo da natureza, ou a natureza manda um tornado pra gente. Apenas um tornado. E aí? E aí? E aí, se a gente se mantém muito rígido, porque a gente está falando de terra fixa quando a gente fala de touro, então quando a gente se mantém muito rígido, aquela árvore, dependendo do nível do furacão, ela é arrebentada e levada lá para os cafundó. Pois é, pois é. Às vezes, se a gente se encontra muito enrijecido em alguma forma de cultivar, isso acaba sendo destruído. Lembra que eu tô falando que Urano e Gaia estão trabalhando juntos. Então ele quer que ela renove as formas de cultivar a própria terra e ela está de acordo com isso. Essa é a questão. A gente precisa renovar. A gente está em um movimento ascendente para a construção de um novo mundo. A nova era está começando. Então, em Touro, a gente vê toda essa questão relacionada a valores que reverberam na questão financeira, no dinheiro. A gente vai falar melhor sobre isso. Porque, por exemplo, uma pessoa que cozinha bem, uma pessoa que sabe fazer bolos doces, por exemplo. Se ela sabe fazer bem, ela precisa considerar isso como um valor, porque não é todo mundo que cozinha bem, que faz essas coisas bem. Então aqui a gente já vê uma fonte de renda. Como se fosse assim, a vida te deu esse talento, isso pode de alguma forma ser transformado em fonte de renda. Porque o que acontece? Enquanto a gente está conectado a esse coletivo de uma forma inconsciente, a gente vai tentar se adaptar aos padrões. Tipo assim, legal é fazer engenharia, legal é fazer medicina. Mas e aí, a sua natureza pede isso mesmo? Se for, maravilha, maravilha. Mas se não for, você vai simplesmente seguir um padrão e ir contra a sua natureza, você vai estar. Lembra que acontece, né? Você vai estar deixando Vênus renegada. E ela não gosta disso. Ela vai te sabotar. E aí você vai atrair, por exemplo, situações onde as pessoas não vão te valorizar. E a ideia aqui não é esperar o reconhecimento e o valor vindo de fora. Você precisa fazer isso por si só. Isso é Vênus. Imagina se ela dependesse de algum outro deus para falar como ela é bonita, como ela é valiosa. Nem a pau. Ela não é dessas. Então, como eu estava dizendo, à medida que a gente se mantém conectado apenas ao coletivo, a gente não olha para o próprio valor. E aí você quer se adaptar a alguma situação, a algum mercado que não é bem aquilo que você veio fazer, vamos dizer assim. E o que você veio fazer? Comece a observar o que você faz de maneira fluida, porque isso pode e deve ser aprimorado a ponto daquilo se tornar para você a sua carreira, algo que você faz para a vida. Porque a gente passa boa parte da vida trabalhando, ou pelo menos deveria, né?
de uma forma produtiva. Então, em Touro a gente também encontra o signo do trabalho. Então, qual que é a ideia? Olha o que você tem de bom, olha o que lhe foi oferecido, olha o que você faz bem e tente de alguma forma profissionalizar isso na sua vida. Mesmo que o coletivo, que família diga que não, não é por aí, não, isso não dá certo, não, isso não dá dinheiro. O dinheiro vem à medida que você valoriza o que você faz. O dinheiro vem à medida que você se reconhece e você reconhece o que você faz. Claro que não é mágico, como eu estava dizendo. É todo um cultivo que deve ser tratado aí. E aí, me fala. Você tem realmente seguido um caminho que o seu coração e a sua terra te manda? Ou você tem seguido um caminho que a família te colocou ou que o coletivo diz que é o melhor, que tem que ser assim? A gente está renovando padrões, não esqueçam. Isso deve ser considerado a nível intrinsecamente pessoal. Cada um por si. Lembra? Pega a sua espada e vai para o mundo desbravar o que você sente que precisa ser desbravado para você construir a sua própria terra, para você ser imperatriz ou imperador da sua própria terra, da sua própria vida.